Boa noite aos meus colegas, às famílias que nos ouvem em sua casa, ao canal FC, ao presidente Gilson, dona Celina. Que Deus nos abençoe nessa noite. Antes de falar da importância dos projetos hoje aprovados, eu quero falar de um Deus fiel que me deu uma bênção maravilhosa. Então, não tenho como não falar desse Deus nessa noite. E contar um pequeno testemunho para que a gente venha raciocinar e pensar no que Deus faz e como Ele é importante e como Ele é fiel. Há 2 meses atrás, no dia 13 de setembro, me convidaram para ir a um culto. E eu fui, Ramon e Gabriel, meu filho. E esse rapaz é de São Paulo, ele não nos conhecia. E ele olhou para Gabriel e ele chegou perto de Gabriel e fez assim: Deus me mostra você se envolvendo em um acidente. E sua mãe, Gabriel Cerqueira de Rabelo, ainda falou bem assim, né? Seu nome? Aí ele ficou todo assustado, né? Porque nem eu e nem ele, a gente conhecia esse pastor. Aí Gabriel fez, sou eu. Ele fez, eu vejo você envolvido num grande acidente de moto. E sua mãe desesperada. Então, assim, e para a morte. E aquilo, ele virou para mim e fez assim: mãe, não dê moto a seu filho. E na hora a gente às vezes acha que quando alguém revela, que nada, Deus não vai fazer isso. Mas é para livramento. Então, assim, nesses dias, sexta-feira, nesse fluxo de carro, nessa ponte que estava assim, dessa forma, porque, como todo mundo sabe, caiu uma ponte, então o fluxo veio todo para Cipó. E ele saiu já à noite, umas 6h30, e foi pegar a filha de Fabiano, para vir aqui para o aniversário. Ele e mais um colega e uma amiga na garupa da moto. E no caminho, ele, por não ser tão experiente, são jovens, ele deu sinal na entrada do Itapicuru ali, para entrar. Mas não teve a experiência de ir para o lado, para o acostamento, para depois entrar. E vinha um carro atrás dele e vinha outro atrás do carro. O carro que vinha no meio, ele acho que deve ter parado um pouco, porque viu ele dando sinal, mas ele entrou de vez. E o carro que vinha atrás, ele ultrapassou. E por Deus, pela fidelidade do Senhor, pela mão forte do Senhor, ele não pegou de frente, porque se ele tivesse pegado meu filho, os colegas dele de frente, eu não estaria hoje aqui na Câmara falando sobre o livramento que Deus deu. Ele virou e saiu, Gilson viu lá, ele saiu pelo acostamento e cortando ali os matos, porque quando ele puxou o volante para não pegar de frente, o que bateu nos meninos, acho que deve ter sido o lado do carro, porque arrancou o retrovisor dele, o pneu estourou, então ele deve ter pegado de lado e jogou os meninos no chão. Então, assim, eu quero falar desse Deus maravilhoso, desse Deus fiel, que cuida da gente, que nos dá a oportunidade, muitas das vezes, de fazermos a coisa certa, de se arrepender, que Ele tem dado a vitória a cada um de nós todos os dias, só da gente acordar bem, de ter saúde, de estar aqui hoje, é um privilégio grande. E Ele não faz nada disso por obrigação, mas pela graça, pela misericórdia que Ele tem na vida da gente. Então eu quero agradecer esse Deus hoje pelo livramento que Ele deu ao meu filho e aos colegas dele. Quero falar assim também que muitas das vezes a gente olha assim e a gente vê que muita coisa na vida da gente não vale a pena, porque tudo passa, e se a gente estiver com Deus, pode ter certeza que a coisa é diferente. Eu vou ler um versículo aqui, porque todos os dias quando eu oro, a primeira coisa que eu peço a Deus, de verdade, de todo o meu coração, é: livra meus filhos, porque a gente que é mãe, a gente se preocupa mais com eles do que com a gente. E todos os dias que eu dobro meu joelho, eu falo assim: livra meus filhos dos acidentes, da bala perdida, das drogas e de várias outras coisas. Então a Bíblia fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á.
Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Então, eu tenho certeza que Deus ouviu as minhas orações, e nesse momento Ele livrou. Então, eu quero agradecer a Deus por esse livramento. E falar sobre o projeto hoje, como eu falei da semana passada, da importância do Bolsa Música para esses jovens que, graças a Deus, ele vem botando a música em primeiro lugar na vida deles. Isso é um ponto principal na vida dos jovens. Ele, às vezes, muitas das vezes, se apaixona pela música e aí se envolve e deixa de estar em algumas coisas ruins para estar lá. Então, assim, essa importância, talvez, como eu falei da outra vez, seja um valor não muito irrelevante, mas ajuda, incentiva as nossas crianças. Então, parabenizar novamente aqui aos instrutores, a Deval, o Etão, a Evelyn, a Davi. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês continuem fazendo um bom trabalho. E essa é a minha palavra nessa noite. Meu muito obrigada a todos e que Deus abençoe.